Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, vai entregar o clube com a corda no pescoço? Pareceria inimaginável em um cenário comum em que os títulos, obviamente, apagam a gestão temerária. Mas o Palmeiras arrecada muito. Mas o Palmeiras tem uma previsão de arrecadação desse ano mais de 1 bi. A questão é que no orçamento do clube paulista havia uma previsão de uma dívida de 19 milhões. E a dívida está 10 vezes maior do que isso. A gente vai falar sobre esses números do Palmeiras que causam espanto no torcedor e principalmente nos conselheiros. Vamos falar também aqui sobre a viagem de José Botto à Argentina. Afinal de contas, foi para aumentar valores por Almada. Ele mesmo tratou de explicar a razão da sua viagem. A gente vai falar sobre isso, tem Copa do Brasil hoje e muito mais depois da vinheta. Palmeiras fecha primeiro semestre com um déficit de 124 milhões. E há quem diga que o Palmeiras pagaria, há quem sustente essa falácia, essa mentira, essa fake news, de que o Palmeiras pagaria à vista aproximadamente 30 milhões de euros ao Botafogo. À vista ao Botafogo. Um clube que acabou de fechar o balanço do primeiro semestre devendo muito mais do que o orçamento previa. Sabe quanto o orçamento divulgado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, previa para a dívida nesse primeiro semestre? Em torno de 19, 20 milhões. 20 milhões. O Palmeiras fechou devendo 124 milhões. Mas, Guilherme, o clube arrecada 1,2 bi. O Palmeiras já tem uma previsão de arrecadação. Previsão é uma coisa. O Palmeiras também tinha previsão de ficar devendo 20 milhões no primeiro semestre. Está devendo muito mais do que isso. E está devendo muito mais do que isso. A previsão do Palmeiras de arrecadar com vendas era de em torno de 400 milhões. Essa informação não é minha. Essa informação foi passada pelo palmeirense jornalista PVC, de que o Palmeiras precisava faturar em vendas em torno de 400 milhões e faturou apenas 50 milhões. Olha, já tem muita gente acordando do sono profundo, porque não tem jeito. O torcedor quer saber de títulos. O torcedor quer saber de conquistas. E claro, título traz grana. Título traz premiação. Título faz você vender um jogador que venderia por X, você vende por 5X. Título é sempre importante. É o desempenho esportivo que coloca o teu clube na crista da onda. Agora, os títulos não podem simplesmente mascarar gestões temerárias. Leila Pereira tem tudo para entregar o Palmeiras para a próxima gestão com a corda no pescoço. Dívida por Paulinho, dívida por John Arias, dívida por Vitor Roque, dívidas e mais dívidas com jogadores que foram contratados. Não há uma arrecadação prevista com vendas. O Palmeiras, inclusive, recusou uma venda do Flaco Lopes. Quem olha a realidade vê que pode, nesse momento, estar acontecendo uma gestão, vou dizer eleitoreira, porque não vai se candidatar novamente. Deve ir para o Vasco, né? Tudo indica que vai para o Vasco. Agora, é aquela saída triunfal em que você briga para conquistar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, mantém o seu elenco sem vender ninguém e a bomba estoura na mão do próximo. E aí você diz, eu entreguei o Palmeiras campeão brasileiro. Eu entreguei o Palmeiras com um time com Vitor Roque, um time que pegava jogador de outros clubes do Brasil. Eu entreguei o Palmeiras assim. Agora, vem ele querer dar essa desculpa? Eu governei o Palmeiras por tanto tempo, ganhei tantos títulos. Esse vai ser o discurso. E a grande verdade é que o orçamento do Palmeiras começa a ligar o sinal de alerta vermelho e a próxima gestão
vai pegar uma bomba. E não é só por conta das dívidas que o Palmeiras vai deixar. Ainda tem uma dívida que só um dos conselheiros no ano passado nos atentou, que é a dívida com a Crefisa. A Leila Pereira pega dinheiro com a própria Crefisa para investir no Palmeiras e cobra juros de mercado. A Leila não faz precinho especial para o time que ela gere, não. É preço de mercado. E ninguém presta atenção nisso. A mídia 011 não presta atenção naquilo que precisa ser observado. Não, o negócio é passar pano. O negócio é puxar saco. Para ter recompensas A, B, C. Ou simplesmente para ficar de idiota na rede social. Né? Ninguém está prestando atenção nisso. Podemos estar diante de um cenário Parmalat parte 2, em que o Palmeiras teve uma década extremamente vencedora e um início de século decepcionante, com rebaixamentos e legado a coadjuvante. É isso que vai acontecer com o Palmeiras? Não sei, é um time que arrecada muito dinheiro, mas é um time que pode deixar para a próxima gestão a corda no pescoço. Bom, falando em corda no pescoço, o José Botto, do Flamengo, tá com a corda no pescoço porque a torcida do Flamengo tem a sua opinião sobre o trabalho dele, de que é um trabalho desastroso, de alguém que não consegue convencer jogador nenhum a atuar no Flamengo. Tal. E o José Botto simplesmente abriu o verbo, dizendo que ele não foi para a Argentina para fazer leilão por Almada, nem para aumentar preço, nem para aumentar oferta tal. Se está falando a verdade, eu não sei, né? Mas a viagem para a Argentina ficou com uma carinha de que o Flamengo ia ceder de forma irresponsável aos pedidos dos empresários do Almada. Né? Vocês querem quanto? Vou dar mais. Ó, toma aqui mais. Salário vai ser maior. Tá? O ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz, já aproveitou para dar uma chicotada, né? Dizendo que qualquer erro em valores nesse tipo de contratação, as sequelas ficam por muito tempo. José Botto se explicou dizendo que não foi lá para aumentar valores, que foi para dizer que o Flamengo não vai entrar em leilão e para resolver outros problemas, outras questões. Até acredito mesmo, né? Porque uma viagem para a Argentina que não fosse para dar um checkmate não faz muito sentido, né? Então, assim, ou o Botto está mentindo e o Flamengo foi lá e cedeu a todos os desejos dos empresários, né? Do Thiago Almada, para não ficar feio de perder para o River Plate, né? Faço tudo que vocês quiserem. Tudo que vocês quiserem. Qualquer valor, eu antecipo. O Papo falou que não vai pagar, eu pago do meu bolso para não ficar feio para mim. Ou se falou a verdade, dizendo que não vai entrar em leilão, só foi lá para cuspir uns marimbondos e sair de derrotado, né? Não sei se o Botto está falando a verdade, a gente vai saber nos próximos dias, porque o Flamengo precisa definir isso até o dia 8. Ele tem até sexta-feira para inscrever jogadores na próxima fase da Libertadores da América e o River também. River também, afinal de contas, está disputando aí oitavas de final de Sul-Americana. Vamos ver. Falando em Copa, hoje tem Copa do Brasil, Neymar joga, Neymar não joga, vai participar de leilão beneficente ou vai jogar no Santos? A vida do Neymar é essa aí, o Santos já sabia, né? O Santos já sabia que ia dividir o jogador entre compromissos sociais e compromissos esportivos. No momento está mais para social do que esportivo, mas diz que joga, chega na parte da tarde em Belém, imagina o elenco, né? Todo mundo ralando pra caramba, treinando, e o bonzão chega lá no meio da tarde, sem treinar, que maravilha, né? Como deve ser bom jogar nesse time do Santos assim, né? A classificação do Campeonato Brasileiro já mostra que não tá dando muito certo. Vamos ver aí se o Santos consegue virar esse jogo negativo, afinal de contas, 0-0 na Vila Belmiro, vai ter que vencer o Remo do Pará para conseguir se classificar na Copa do Brasil. Fico por aqui, beijo grande, até a próxima no Dois Toques, a casa do futebol.